Olá pessoal, hoje eu vou falar novamente do problema de certificado inválido. Tentando acessar o site de um servidor com o certificado padrão ICP Brasil, o navegador não reconheceu o certificado. Igual nós navegamos ontem, o mesmo exemplo desse site aqui, que é o da Prefeitura de João Pessoa, né, que é o Web Service. Quando eu tento navegar no Internet Explorer, ele me pede aqui o meu certificado de usuário, eu informo e aparece a mensagem de erro. Há um problema no certificado de segurança do site. O certificado de segurança apresentado pelo site não foi emitido por uma autoridade de certificação confiável. E ele me dá a opção de eu continuar. Se eu clicar em continuar, ele me pede de novo aqui o meu certificado de cliente. Eu informo, ele me deixa acessar, mas aparece lá em cima, erro de certificado. Se eu tentar verificar o que é que está errado, vai me aparecer aqui, olha, esse certificado não pode ser verificado junto a uma autoridade de certificação confiável. Ele foi emitido por AC Valid Brasil SSL. Quando eu venho aqui no caminho da certificação, eu vejo que a cadeia de certificação está quebrada. Deveria ter um certificado acima desse aqui. Isso acontece por erro de configuração no servidor, né? No caso lá o pessoal da infraestrutura configurou errado, não fornecendo a cadeia completa. E além disso, esse certificado aqui, ele é chamado de certificado intermediário, ele não está instalado na minha máquina. Como ele não vem nativamente no browser, eu tenho que instalar ele manualmente. Esse erro também acontece no Chrome. Se eu vier aqui no Chrome, ele já tinha acessado, ele vai me falar que a entidade certificadora, a autoridade certificadora é inválida. E aqui ele me traz o certificado que veio do servidor. Eu posso vir aqui avançado e tentar acessar aqui. Ele me deu esse erro aqui porque eu acessei ele diretamente com o meu outro certificado que não está cadastrado nesse site. Bom, como resolver isso no Windows, né? Então a gente primeiro tem que fazer alguns passos para identificar quais são os erros. O primeiro passo é identificar o protocolo. Existe um site na internet que ele permite eu verificar o que é que esse servidor está usando, né? Então esse site se chama immuniweb.com, immuniweb.com. Nesse SSL aqui ele faz o check, a verificação, né, os testes para saber todas as vulnerabilidades, né, que esse servidor pode ter. Então eu vou de novo preencher aquele nosso endereço aqui e vou mandar rodar um scanner. Ele demora um pouquinho, tá? Pode demorar até em torno de 5 minutos para analisar um site. Então o que você pode fazer é esperar. Como eu tinha rodado esse scan há algum tempo atrás, ele salvou essa informação. E olha o que ele traz para a gente. O score final desse servidor aqui é F, ou seja, o pior possível. Por quê? Porque ele usa uma versão já obsoleta, né, do protocolo TLS, que é 1.0, que desde junho de 2018 já estava sendo anunciado que não era para ser usado. O certificado também ele não é confiável. Por quê? Ele não se deriva de nenhuma raiz internacional. A versão aqui ele fala novamente, né, que está desatualizada e que o certificado não é confiado automaticamente pelo Chrome nem pelo Mozilla. Além disso, ele mostra aqui que a cadeia de certificados ela se baseia no certificado que já está expirado e que na maioria dos clientes não vai ser bem sucedido. E aqui traz informações adicionais, né, bem interessantes. Para nós o que é importante aqui é exatamente a cadeia de certificados. Então o certificado do servidor nesse endereço foi emitido por essa autoridade aqui, AC Valid Brasil SSL. Aqui embaixo a cadeia,
a gente vê que está quebrado. Então ela para aqui nesse AC Valid Brasil SSL, igual nós vimos aqui no Internet Explorer. AC Valid Brasil. Se eu clicar em exibir certificado, aqui ele me mostra quem que foi que emitiu para a AC Valid Brasil, ou seja, foi ela mesma, mas com outro nome, AC Valid versão 5. E acima dessa AC Valid versão 5, aí sim vai ter a raiz brasileira versão 5. Mas descobrimos aqui todas essas informações, né? E como que nós vamos saber se esse certificado está ou não instalado na máquina? Bom, no Internet Explorer ou no painel de controle, você consegue acessar essa opção da internet aqui. No menu do Internet Explorer, você clicando aqui em opções da internet, vai abrir esse diálogo. Ou, se você executar o painel de controle, digitar aqui também opções da internet, vai abrir o mesmo diálogo. Nesse diálogo aqui, eu tenho nessa aba conteúdo os certificados que estão instalados na máquina. Aqui os certificados pessoais, aqui das autoridades de certificação intermediária e aqui das autoridades de certificação raiz confiáveis. Como a gente pode ver aqui, a raiz brasileira versão 5 está instalada, mas a certificação intermediária, que é aquela AC Valid, não está instalada. Então, com a quebra da cadeia, tanto o Internet Explorer quanto o Chrome verificam, eles não terminam a conexão, né? Eles não tem como eles saberem, validarem aquele certificado. Além disso, como esse site aqui, como nós vimos, ele usa o protocolo TLS 1.0, nós temos que garantir que o Windows esteja com esse protocolo autorizado. Então aqui nas opções da internet, na aba avançadas, nas configurações aqui de segurança, tem que estar marcado avisar quando houver incompatibilidade de endereço de certificado e tem que estar marcado esses protocolos aqui. Usar TLS 1.0, usar TLS 1.1 e 1.2, que atualmente é o padrão e que em breve vai ser 1.3. Também é necessário estar marcado essas três opções aqui de baixo por questões de segurança mesmo, para saber se aquele certificado não foi revogado e se há assinaturas de programas baixados e também de revogados por fornecedor. Isso é tudo feito automaticamente, tá? Pelo browser. Bom, marcadas essas opções aqui, conferimos elas. Agora nós temos que ver os certificados que estão faltando. Então, onde que nós podemos achar esses certificados que estão faltando? Exatamente lá no site daquela empresa que é a certificadora. No caso aqui, é essa Valid Certificadora, nessa opção aqui, hierarquia. Então nessa parte do site aqui, ela permite com que você baixe os certificados da hierarquia dela. São vários certificados, tá? Então aqui tem certificados para ECPF, SNPJ, NFE, cada um deles tem uma hierarquia diferente. No caso aqui, a raiz é a raiz brasileira, versão 5, mas pode ter várias intermediárias. A AC da Receita Federal, a AC da Valid versão 5, que é a nossa. Aqui a segunda intermediária, que é a RFB, né, que também é a Receita Federal, versão 5, aqui era a versão 4. Aqui são outros tipos de certificados, tá? Para outras finalidades. Embora está com o mesmo nome aqui, elas podem ter sido fornecidas por subautoridades. Então, para tornar mais prático aqui a vida de quem tem o Windows, elas forneceram aqui um programa, né, que automatiza essa inclusão desses certificados no nosso equipamento. Caso você esteja com outro tipo de sistema operacional, como Linux ou Mac, aí você pode baixar manualmente aqui essas cadeias e ir instalando.
Então, baixando aqui esse instalador, é bem pequenininho, você executa esse instalador, ele vai pedir para você dar permissões de usuário administrador, vai aparecer para você essa janelinha aqui, e aí é só avançar, aceito, instalar, ele vai instalar automaticamente para a gente aqui essas cadeias e aguardar. Pronto, finalizado a instalação das cadeias, concluir. Então, onde que o Windows guardou essas informações aqui? Onde que foi feita essas modificações? Bom, o Windows ele guarda em dois repositórios diferentes, tá? Um repositório por máquina, que ela é global para todos os usuários do computador, e um repositório por usuário, que é restrito para cada usuário logado. O Windows ele possui dois snap-ins, tá? Que são abas do painel de controle, um chamado o que é por usuário chamado certmanager.msc, que se eu executar ele, ele vai abrir essa janelinha aqui, tá? Certificados do usuário atual. E aqui existem várias, eles chamam de pastas, mas internamente ele subdivide isso de forma física. Aqui a gente está vendo isso em forma lógica, tá? Então, as autoridades de certificação raiz confiável, aqui nós vemos os certificados, ele instalou para a gente, além da versão 5, a 2 e a 1. E na autoridade de certificação intermediária, ele instalou para a gente todas aquelas lá da Cervalid Brasil. Então, ele instalou a versão 5 e, se eu não me engano, está faltando a versão SSL aqui. Mas não tem problema, a SSL por enquanto não vai fazer falta para a gente, mas as superiores ele instalou para a gente aqui, ó, a Cervalid. A gente pode ver que é a raiz brasileira que é a superior. Então o Windows instalou isso para o Windows, aquele sisteminha ali que foi o utilitário dessa empresa aqui, instalou para a gente os certificados aqui no certificados de usuário, e o outro, que é o de computador, ele muda um pouquinho o nome dele, ele se chama CertLM-MSC. Então, executando aqui esse snap-in, vai aparecer a mesma tela, mas os certificados globais por computador. Nós podemos ver aqui que está instalado aqui a raiz brasileira 1, 2 e 5. E as autoridades intermediárias, ele não instalou para a gente, tá vendo? Tem mais um detalhe aqui. Você, quando instala de diversos, você pode ter vários certificados de diversas autoridades certificadoras. Quando você instala esses certificados, isso aqui pode duplicar. E vocês estão vendo aqui que tem uma diferença aqui, olha, de finalidade. Então essa opção aqui, ela pode fazer com que o seu browser não enxergue aquele site. Você tem que vir aqui em propriedades e ativar todas as finalidades deste certificado, tá? Para ele ficar assim, ó. O nome amigável não tem problema, tá? Mas tem que ativar todas as finalidades desse certificado. Por quê? Porque pode vir a acontecer que esteja só com uma das finalidades ativadas e o browser ele vai ignorar esse certificado que está instalado aqui, tanto raiz quanto intermediário, e aí você vai ver essa telinha vermelha aqui e vai arrancar seus cabelos, tá? Então aqui no certificado de computador estão todas com as finalidades habilitadas, e lá no outro lá, que é o Cert Manager, que é o do usuário, nós temos que conferir também se a autoridade brasileira está aqui com todas, e as intermediárias, que é a Cervalid Brasil versão 5, que interessa para nós é a todos.
tá? Então a Valid Brasil aqui, versão 5, e a Valid versão 5 e a Valid Brasil versão 5, tá? Então todas as opções, editar propriedades, todas as finalidades desse certificado estão ativas. Bom, feito isso, agora é só necessário fechar o browser, tá? O Internet Explorer precisa que seja fechado e reiniciado. Se nós tentarmos agora acessar novamente o site que estava com erro, ele deve permitir com que seja acessado sem apresentar uma tela de erro. Ok? Então agora o certificado é válido. Nós podemos ver aqui que agora o caminho está completo. Autoridade Certificadora Raiz Brasileira versão 5, o Valid 5, Valid Brasil SSL e aí sim do servidor. O Chrome ele vai apresentar o erro de privacidade porque o Chrome já não aceita. Eu tenho que fechar aqui o Chrome, desculpa. Se eu colocar no módulo aqui, no modo incógnito, ele vai me pedir o certificado e também permitiu acessar, só me informando que esse site aqui, tá, o protocolo é inválido, mas vai acessar normalmente. Então com isso, os outros aplicativos que precisam das APIs do Windows para acessar esse site, que no caso é o Web Service para emissão de nota fiscal, vai funcionar normalmente. Tá bom, pessoal? Então é isso. É meio chato, mas isso aí deixa muita gente sem dormir e arrancando os cabelos. Então é isso, pessoal. Por hoje é só, e obrigado, e até a próxima.